Boa noite, meninas. Estamos aqui reunidas mais uma vez para compreender mais sobre toda a vontade de Deus. O livro de Romanos ele é extremamente rico em explicações, né, em conteúdo que são o fundamento do cristianismo. Então, é muito interessante que a gente tente aproveitar o máximo possível de tudo que vai ser dito. Claro que o texto vai falar de alguma forma mais específica com você, em algum sentido, um versículo ou outro, mas vamos tentar absorver tudo, porque é muito interessante que a gente tenha esse conhecimento, não só para nossa própria edificação, mas também para que possamos ensinar outras pessoas. Então, o que, que a gente está vendo aqui? Embasamento do cristianismo. Então, é o básico, e isso é importante que a gente saiba, que a gente domine, aquela história, né? Dominar bem a palavra, manejar bem a palavra. É interessante que a gente domine para que a gente possa ensinar outras pessoas, principalmente os neófitos na fé, aquelas pessoas que estão chegando agora na igreja, que não entendem muito bem sobre o batismo nas águas, o batismo com o Espírito Santo, né? O sacrifício na cruz. Então, vale muito a pena que a gente não perca nada do que vai ser dito, então não permita que nada venha te distrair. Vamos falar com Deus agora. Senhor, nosso querido Deus, estamos mais uma vez aqui diante da tua presença, buscando, meu Pai, a nossa salvação, a nossa santificação, dia após dia. Nós queremos estar mais perto do Senhor. Dia após dia, queremos estar mais fortalecidas, porque certo é, Pai, que o inimigo vem e tenta a nossa vida de todas as formas. Ele tenta, meu Pai, a nossa a nossa fé de todas as formas, seja dentro de casa, seja no nosso ambiente de trabalho, até mesmo dentro da igreja. Muitas são as formas do diabo trabalhar para que a nossa fé venha a ser minada, mas nós pedimos que o Senhor venha nos fortalecer. Toda palavra, meu Pai, que foi escrita, foi deixada pelo Senhor, inspiração do Espírito Santo, é para a nossa edificação, é para a nossa exortação, é para nosso crescimento. Então, que tudo que o Senhor preparou para nós essa noite venha realmente estar plantado dentro da gente, que isso venha dar frutos. Nós precisamos, meu Pai, que a tua palavra venha germinar dentro da gente e a nossa santificação venha nos ser assegurada. Sabemos que tem a parte em que o Senhor trabalha e tem a parte que nós fazemos. Então, que o Senhor nos dê a sabedoria para discernirmos quando devemos ter paciência e esperar no Senhor, quando devemos tomar atitude e fazer o que nos compete. Que o Senhor venha nos ensinar, meu Pai, em tudo que o Senhor venha nos ensinar. Que o Espírito Santo venha conduzir essa meditação. Que as palavras, meu Pai, que estão escritas nessas páginas, elas venham sair como espírito de vida e penetrar na nossa vida, nos dando, meu Pai, justamente do que mais precisamos, que é a nossa santificação. Mais uma vez pedimos isso, e que o Senhor, meu Pai, venha usar esse sal consagrado como elemento, meu Pai, para a nossa santificação, para a nossa purificação e hoje em particular, meu Pai, que esse elemento venha a ser para a nossa conservação, que a gente não venha sair jamais da tua presença, que o Senhor, meu Pai, venha fazer de tudo para que estejamos cercados pelo teu poder, pela tua graça, pela tua misericórdia, e que o Senhor venha nos manter de pé. Precisamos, meu Pai, que o Senhor esteja nos sustentando. Se o Senhor não estiver fazendo isso, Pai, a gente vai estar lutando sozinhos. E sozinhas a gente não vai para lugar nenhum. Precisamos do Senhor. Então, quando provarmos desse sal, que estejamos sendo conservadas na mente, na alma, no corpo, no espírito, para que o Senhor venha nos reservar para a salvação. Te agradecemos desde já, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Prova aí, pessoal, da. Pega um pitadinho de sal ali pra mãe. Fazer. Deixa eu fechar aqui o áudio de Isis. Isis apareceu hoje, graças a Deus, já chegou chegando, né, Isis? Então, prova aí do sal. E lembra, o sal, ele tem essa capacidade de conservar, né? Então, que é a nossa salvação
esteja sendo conservada pela nossa fé e pelo Espírito Santo. Vamos lá, pessoal. Romanos, capítulo 6, verso 1. Paulo vai continuar. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? Ele já fez essa pergunta antes, né? E entendemos que é uma aberração você pensar que quanto mais você peca, mais você obtém da graça e mais você exalta o teu Senhor. Isso é uma estupidez, é uma ignorância espiritual absurda. Não é coisa que a gente nem se convide, se cogite. Se a gente entende que o propósito do sacrifício de Jesus Cristo é a nossa salvação e que na nossa caminhada a gente vai ter um processo chamado santificação, não faz nenhum sentido a gente acreditar que quanto mais a gente peca, mais da graça de Deus a gente vai ter. E Paulo vai ser muito categórico, ele vai responder de modo nenhum, né? Como se ele estivesse conversando com um interlocutor e ele mesmo vai responder de modo nenhum. Isso não existe. Como viveremos ainda no pecado? Nós que. Já está aqui, ó. Pronto. Como viveremos ainda no pecado? Nós que já morremos para ele. Né? E se a gente for pensar friamente, uma questão de lógica. Se o nosso objetivo era fugir do pecado, não era nem fugir do pecado. Se o nosso objetivo foi sermos libertas do pecado, né? Qual o sentido de sermos livres hoje? Somos livres do quê? Do pecado. Somos livres do mundo? A gente ainda está no mundo. Somos livres do quê? Do sistema? De que somos livres? É do pecado. Jesus veio para nos libertar do pecado. Então, a gente se livra do pecado, a gente se arrepende do nosso pecado, a gente busca a Deus, busca a nossa salvação, busca a santificação para depois viver em pecado. Então, se Paulo ele sentiu a necessidade, né, de falar sobre essas coisas, de tocar nesse assunto, é porque naquele momento existia esse tipo de filosofia, de pensamento, existia esse tipo de prática, pior ainda. Não era só um pensamento, era uma prática, né? De você semear que, não, tudo bem, vamos pecar, porque a graça de Deus é abundante. A misericórdia de Deus se renova a cada amanhecer. Isso é balela. Isso aí não é santificação. Isso é brincar com Cristo. É quase uma blasfêmia, né? Você fazer pouco caso do sofrimento que Jesus passou para morrer naquela cruz, derramar seu sangue inocentemente por causa da gente. Não, isso é balela. Então, Paulo percebe que esse tipo de coisa está acontecendo, ele está exortando, certo? E já falamos, hoje em dia é a mesma coisa, né? As coisas, as aberrações, né, do mundo religioso, não vou nem falar da espiritualidade, do mundo religioso, as aberrações do mundo religioso. A gente hoje tem igreja para tudo, tem igreja de maconheiro, né? Tem igreja dos artistas, tem igreja dos homossexuais, tem igreja de tudo, né? Tudo para proteger, para defender determinadas classes, determinados segmentos sociais, determinado público que simplesmente não quer mudar de vida, não quer ser confrontado com a palavra e não quer de verdade ter uma mudança na sua conduta. Não quer passar pelo processo de santificação. Bom, por que é necessário passarmos pelo processo de santificação? Porque a gente não é o ladrão na cruz. O ladrão na cruz ia morrer dentro de poucos minutos. Ele recebeu a salvação, não tinha tempo para ele se batizar nas águas, ser selado com o Espírito Santo, né? E viver uma vida de santidade. Não havia tempo para isso. Mas nós não, nós temos bastante tempo. De quando eu conheci Jesus até aqui, já se vão 24 anos. E cada um aí tem sua história. Deve ter gente aqui que tem mais tempo de evangelho, até mesmo do que eu.
Então, como nós temos uma caminhada pela frente, tem que existir o processo de santificação. Se não existir o processo de santificação, você não vai ter sua salvação garantida, ponto final. Né? Então, quem não quer se submeter a isso, vai ter uma tremenda surpresa quando Jesus voltar ou quando morrer. Dos dois, um. Mas certo é que não vai entrar no céu sem santificação. Fala, Maiana. As pessoas elas querem a Deus e querem também o mundo. Não querem abrir mão dos desejos da carne para se submeter às vontades de Deus. Sendo que quando você se submete a Deus, você passa por tudo, mas você tem paz, você tem alegria, você vai chorar. Você vai chorar, você é humano. O bispo Ariely sempre falava, no dia que você deixar de sentir qualquer coisa, você já está morto. Mas o prazer maior é saber que Deus está ali, o próprio Deus te conforta, o próprio Deus te anima, ele envia pessoas até você, ele não te deixa só. Tem momentos que você vai parecer que não tem ninguém, mas você tem a certeza de que a presença de Deus é com você. E essas pessoas, elas buscam isso, inventam mil e um motivo, mil e uma coisa, mas eles não têm a presença de Deus. É, é uma emoção, é alguma coisa que bem passageiro e que a gente tem, não. A gente sabe que é eterno. E eles não conseguem entender isso e fazem chacota. E o pior de tudo é que, além de viver no errado, eles ainda pregam o errado. Pois é. Enfim, Paulo vai dizer assim: como viveremos ainda no pecado? Nós já morremos para ele. Faz nenhum sentido. Ou será que vocês ignoram que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus? Que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Então, no momento que aceitamos o sacrifício de Jesus, a gente morre com ele. Ele não morreu, não foi pelos nossos pecados? Então, simbolicamente, nós morremos naquele mesmo dia. Morremos para os nossos pecados. Aceitamos Jesus? Beleza, fomos crucificados com Cristo. Tem até uma música, né? Fernandinho canta essa música, muito bonita, entendeu? E é verdade. Então, a ideia de batismo é como se fosse um ritual de purificação, um ritual para a mortificação da sua carne. Né? Então, quando a gente desce as águas, aconteceu alguma mágica lá debaixo daquelas águas? Não tem mágica, não acontece nenhuma mágica. Mas no mundo espiritual, Deus, os anjos e o inferno sabem agora que você quer um compromisso sério com o Senhor. E que você, a partir de agora, você tem o ensejo de verdadeiramente fazer com que todo mundo saiba que você quer uma nova vida, que você quer um compromisso, que você realmente está comprometida na sua santificação. É um processo. É um processo. Então, o batismo nas águas é uma simbologia. Dentro do judaísmo, existiam os ritos de purificação, que passava pelo se lavar nas águas, era um rito de purificação. Então, hoje nós temos o batismo nas águas como se estivéssemos sepultando nosso velho eu. Por que o velho eu? Porque agora a gente renasceu para Cristo. Gente, se Jesus, ele morreu, morreu, literalmente morreu, e ressuscitou, então ele passou de uma condição de pecador, que ele levou o nosso pecado. E ele ressuscita pelo poder de Deus, a gente vai ver isso, ressuscita com uma nova vida, uma nova história, limpinho, purinho. Não tinha mais pecado, não tinha nada, nada que maculasse. Nem o corpo, nem a mente dele, nada. A alma, nada. Espírito puro, purinho. É de se esperar que a gente venha passar pelo mesmo processo. Quando Jesus ressuscita, ele ressuscita num corpo que vai ser já um corpo de glória. É um corpo que vai passar por uma transformação e vai subir aos céus. Não é carne que sobe aos céus, não é sangue que sobe aos céus, é um corpo de glória. Quando a gente é mortificado em Cristo,
quando a nossa carne é mortificada, nossos desejos são mortificados em Cristo, nós estamos também tendo acesso a uma nova história, um novo nascimento. Então, se a gente vai ter um novo nascimento, é de se esperar que essa nova criatura seja pura como Jesus. Então, a comparação aqui que Paulo está fazendo é essa, e não é uma mera comparação, é realmente uma necessidade. E a gente vai ver que nesse processo, Deus tem parte e nós também temos parte. Vamos seguir aqui o texto. Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, que batismo foi esse? Foi o batismo nas águas. Fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Foi justamente por conta da sua morte que a gente veio ter acesso a uma nova história? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo. Então, olha a simbologia. E se a gente, dentro de nós, não tivermos realmente o ensejo de que aquilo aconteça, o que aconteça? Quando eu descer as águas, eu tenho que morrer para o pecado. Eu tenho que morrer. Eu tenho que sair dali para me preparar para entrar no céu. Quem vai entrar no céu não é a carne nem o sangue. Mas quem vai me dar acesso a um corpo de glória? Essa santificação. Quem vai me dar acesso a isso aí? É Deus, mas vai ter a minha contrapartida, que são minhas escolhas. Meu novo proceder. Isso vai estar contando. Não é só Deus fazer a parte dele e a gente achar, não, tá pronto, ó, já mergulhei nas águas, tá de boa. Deus, que o Senhor venha tirar mágoa dentro de mim. Ó Deus, me transforma. Tira de dentro de mim o desejo do homossexualismo. Tira de dentro de mim o desejo pelas drogas. Tira de dentro de mim. Não, isso é coisa que você vai ter que vencer. Você vai ter que mortificar a sua carne. Você tem que mortificar a sua carne. Tira de mim o desejo, né, pelo adultério, pelas coisas desse mundo. Tira de dentro de mim o desejo pela mentira. É você que tem que praticar, parar de mentir, falar a verdade. Deus, ele já vai estar te dando a direção. Ele já te deu uma nova chance. Ele já te deu um recomeço. Isso aí já é 100%. Você não morreu. Você está viva, né? Estamos vivos. Então já temos acesso à segunda chance. Isso aí já é bom pra caramba. Dentro dessa segunda chance, a gente já tem agora o Espírito Santo para nos conduzir. A gente tem a palavra para nos ensinar. A gente já tem coisa pra caramba. E dentro disso tudo, a gente vai ficar passivo? Não vamos fazer nada? Processo do novo nascimento. Ele tem duas partes, duas partes não, dois componentes, que é o componente divino e o componente humano. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, como é que ele foi ressuscitado dentre os mortos? Pela glória do Pai. Jesus ressuscitou sozinho? Pessoal, vamos lembrar que Jesus, aqui na terra, ele veio como homem, era carne e sangue. Ah, mas ele era divino, beleza. Ele disse que desceu do céu e deixou de lado a sua divindade. Ele escolheu, eu desci do céu. Ele não foi lançado do céu, não, ele não foi arremessado do céu. Ele desceu do céu. Ele podia ter escolhido, ele podia ter falado com Deus: não, Deus, aí está muito pesado, não vou, não. É minha escolha, não vou. Não, ele desceu do céu, foi livre escolha. Eu vou ser homem, que nem esses seres que o Senhor criou, a obra-prima da criação. Eu vou ser igual a eles, eu vou me fazer carne igual a eles. Vou viver tudo que eles viveram. Inclusive, passar pela maldição que eles têm que passar. Qual é a maldição? Resultado do pecado de Adão, a morte. Jesus morreu. Será que foi à toa? Morreu por causa do pecado. Foi o dele? Não. Mas estava escrito que todo homem vai morrer. Jesus morreu. Como homem, ele morreu. Então, pronto. No momento que ele vai, morre, ele não tem capacidade de si mesmo de se ressuscitar. Não é assim. Então, a palavra fala assim, ó. Como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai. Então, houve uma ação divina
para fazer com que ele fosse ressuscitado. Da mesma forma, na nossa vida, há uma ação divina dentro do nosso novo nascimento. Não é uma coisa unilateral, sou eu abdicando dos meus pecados. Não, você não está sozinha nisso. A gente não está sozinho nisso, tá? A gente está junto com Deus. Deus, ele começa o trabalho e a gente continua. E ele vai nos dando suporte e a gente continua. Isso até o final dos nossos dias aqui nessa terra. Seja pela morte, seja pelo arrebatamento, vai ter um fim. Até lá, a gente vai estar nessa caminhada. Jesus auxiliando na pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo nos auxiliando e a gente tomando as decisões acertadas. Assim também, nós andamos em novidade de vida. Então, quando ele fala de novidade de vida, e se estamos falando que Jesus morreu por causa do pecado, então, quando ele ressuscita, é sem pecado. Quando eu levanto daquelas águas, eu tenho que buscar não ter pecado. Ah, Lília, é difícil. Ninguém disse que seria fácil. Nem Jesus disse que seria fácil. Não foi fácil para Jesus, gente. Lembra? Jardim de Getsemane, Pai, passa de mim esse cálice. Não foi fácil para Jesus. Mas é uma questão de obediência, é uma questão de escolha. Ele escolheu obedecer. Ele tentou pedir arrego, não deu, né? Não colou. Deus nem respondeu. Ele sabia o que ele tinha que fazer. A gente também sabe o que tem que fazer. Vai ser fácil? Não, vai doer. E dói, até hoje dói, né? Até hoje a gente mortifica a nossa carne, até hoje. Somos melhores do que ontem? Somos. Parte é mérito de Deus, parte é mérito nosso. Mas ainda estamos muito longe da perfeição, que é o que nós estamos almejando. Verso 5. Por quê? Se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, nós morremos na cruz com Cristo? De verdade? Não. Mas semelhantemente, de um modo parecido, nós morremos também com ele. Quando Jesus morreu por causa do pecado, eu morri também. Estou sendo ressurreta, estou tendo uma nova oportunidade através da ação de Deus. A graça, favor e merecido. Estão acompanhando? É interessantíssimo que vocês não percam nada disso, para que vocês possam ensinar. Porque isso aqui, pessoal, tem muita gente que tem dúvida. Tem gente que acha que entrou na igreja, Deus vai fazer a parte dele e ela só tem que esperar pacientemente. E às vezes, meio que impaciente. Mas não é Deus que vai fazer todo o processo. Não é. Porque se formos unidos com ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Olha a esperança que Paulo está dando. Se a gente morreu com ele para o pecado, a gente vai ressuscitar para a vida eterna. E por isso eu creio piamente que a gente já começou a nossa vida eterna. Já estamos vivendo a vida eterna. Morremos para o nosso pecado e já estamos vivendo nossa vida eterna. Antes mesmo que a gente venha entrar no céu, nós já estamos vivendo nossa vida eterna. Ainda que essa carne morra, a gente vai continuar tendo vida eterna, porque a nossa alma vai permanecer e vai ser para a vida eterna, não vai ser para a morte. Não vai ser para o lago de fogo e enxofre. Vai ser para morar com Deus. Vai ser para viver com Deus. Para estar com Deus. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Olha aqui a libertação. Era dessa escravidão que ele estava falando. Fomos libertos do pecado. Hoje nós temos livre escolha. Antigamente, mesmo que a gente quisesse escolher fazer outra coisa que não fosse o pecado, tínhamos dificuldade. Tem gente que o problema era que ela era muito nervosa, pessoa inconstante, né? Caiu um pedaço de fita no chão, já faz um escândalo.
né? A pessoa não pode errar, que já faz outro escândalo. Tem gente que já viveu aqui todo tipo de problema. Tem gente que é mágoa, foi traído, foi abandonado pelos pais, tem trauma de infância, enfim. E aí você queria fazer algo diferente. Você não queria ter mágoa, você queria até perdoar, você queria ter paz. Não é nem que você queria perdoar, mas você queria ter paz. Não consegue. Quando menos espera, estava lá você remoendo aquela história do passado. Remoendo, futucando aquela ferida que não fechou, que não cicatrizou. Enfim, ele diz o seguinte, que a nossa velha criatura foi crucificada para que o corpo do pecado seja destruído. Qual é o corpo do pecado? A nossa carne. Nossa carne foi destruída? Não, a carne de Cristo foi. A nossa foi? Não. E diga-se de passagem, né? A carne de Cristo nem foi toda destruída, porque ele ressuscita com o corpo dele de carne ainda. Mas nossa carne não foi destruída. O que que a gente vai fazer para que essa palavra se cumpra? Vamos destruir o pecado. Não vamos ceder ao pecado. Não vamos mais ser casa de Satanás. Não vamos ser receptáculo do mal. A gente agora vai ter, de verdade, o devido entendimento para praticar as coisas boas, as boas obras. Vamos manifestar a nossa fé e praticar as boas obras. Vamos viver uma vida de retidão, de justiça, de santidade. Vamos continuar buscando a justiça do Senhor. Vamos. E nesse processo, você mortificou sua carne. Nesse processo, o corpo do pecado foi destruído, a não ser que você continue praticando as coisas erradas. Aí o corpo do pecado continua vivão. E é, e aí vai ser uma guerra muito muito injusta. Porque se o Espírito Santo vem para te direcionar para você viver a vida de santidade e você prefere continuar vivendo uma vida de pecado, vai chegar uma hora que o Espírito Santo cai fora. E ele sai, pessoal. Sai, pelo menos Hebreus 6,4 defende isso aí. Entendeu? E se o Espírito Santo aí vai ficar difícil. Você volta a ser escravo do pecado. Você tenta sair, se afunda mais. Não, eu só fumava maconha. Aí vai para o crack, vai para drogas mais fortes. Eu estava conversando com o rapaz lá no projeto lá dos Gideões da Fé, e eu conversando com ele, né? A história dele, o histórico dele. E ele falou: Olha, eu comecei com a maconha. Comecei com a maconha e minha mãe morreu. Nisso que minha mãe morreu, veio uma dor muito grande, e aí eu me afundei de vez nas drogas. Aí fui para cocaína, fui para o crack. Mas ele chegou e falou: Mas o que me afundou mesmo foi o álcool. Bebida quente. Segundo as palavras dele. Bebida quente, foi o que me afundou mesmo. O cara hoje tem 42 anos, começou nessa vida com 13 anos. Aos 42 anos, ele ainda está tentando se libertar. Eu perguntei a ele: você está buscando o Espírito Santo? Ele não entende ainda o que é o Espírito Santo. A luta desse cara, se não tiver alguém para dar suporte, para ficar carregando no colo, já é uma luta perdida. É uma luta perdida. Sem o Espírito Santo, a gente só vai se afundar no nosso pecado. Sem o Espírito Santo, a gente só vai se afundar. Então, ele ainda não entendeu. Dá para perceber que neófito na fé, tem poucos meses, está conhecendo a palavra de Deus. Por isso que eu acho muito importante a gente ter esse embasamento, a gente ter esse conhecimento para poder ensinar as pessoas. Entendeu? Poder falar com elas que, olha, sua vida tem jeito. Você tem esperança. Não precisa ficar pensando no seu passado, não. O seu passado já foi sepultado. Você tem novidade de vida agora. Você vai entrar no reino dos céus. Você precisa do Espírito Santo. Você pode mudar a sua conduta. Ele vai te ajudar nisso. O Espírito Santo ajuda, mas você tem que fazer a sua parte. Enfim, né? Então, enquanto ele não tem o Espírito Santo, o corpo do pecado dele não foi destruído. Ele não consegue. Ele não consegue. Tanto que ele já passou por 5 centros de recuperação. Só estou usando esse rapaz como exemplo, né? Dentro das nossas vidas, a gente pode perceber até coisas parecidas. Não paramos em centros de recuperação, mas cada um teve sua história aqui, né? Sabe como foi difícil vencer seus pecados. Pois quem morreu, verso 7.
Pois quem morreu está justificado do pecado. Quem morreu em Cristo. E essa morte é a morte do sepultamento da velha criatura no batismo. Quem morreu em Cristo, quem morreu em Cristo, é justificado do pecado. Lembra que a justificação é você ficar dando satisfação. E é muito provável que é isso que Deus vai fazer. O diabo vai vir e vai acusar, as pessoas vão vir acusar. Não, mas ela mentiu, roubou, matou, estuprou, não sei o quê. Aí Jesus vai falar, não, mas ela creu em mim. Vai dar explicação, vai justificar. Não, ela está salva. Entendeu? Pois quem morreu já está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Ele insiste nessa linha de raciocínio, percebe? Ele já falou isso lá atrás. Ele repete. Se ele repete, e vamos entender que não é Paulo escrevendo, é o Espírito Santo inspirando ele, é porque o Espírito Santo quer que você tenha essa consciência e esse nível de esperança, essa expectativa de que essa vida é passageira e que você tem que lutar com todas as forças para você ter é, uma vida de uma vida de santidade para toda a eternidade. Uma nova vida por toda a eternidade. Tem inúmeros benefícios de você suportar a dor do mundo, suportar a perseguição, a tribulação, suportar sua carne querendo gritar e você calando a boca dela, através do jejum, da oração, meditação à palavra de Deus, tomada de atitude acertada. Então, vai valer a pena. Ele quer que a gente tenha esse entendimento. Ele repete. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. Ele morreu uma vez. Até porque ao homem é dado viver uma vez só, morrer uma vez só. Não é nem viver uma vez só, que a gente vai ter nova vida. É morrer uma vez só mesmo. Ponto. E Jesus morreu a morte que ele tinha que morrer. Acabou. A mesma coisa acontece com a gente. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Se nós morremos com Cristo, em Cristo, a morte já não tem mais domínio sobre as nossas vidas. Ainda que essa carne morra, nossa alma não morre. E quando a gente lê aqui morte, não é simplesmente a morte da carne, é a morte da alma. E quando a gente fala de morte da alma, é o inferno. É você estar afastado, apartado de Deus, separado de Deus, por toda a eternidade. Acabou, não tem mais jeito, não tem mais solução. Morte. Acabou. É mais do que a morte da carne, a morte física, tá? Que aponta para a morte espiritual. E ele fala, a morte já não tem mais domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Bom, a mesma coisa que Jesus viveu é a mesma coisa que a gente tem que viver. Morrer para sempre do pecado, acabou. Tem gente que a gente acompanha, que a gente vê, está dentro da igreja, muita gente, muito. Batiza uma vez, duas vezes, três, cinco, seis, sete. Por quê? Porque não entende isso aqui. Não entende que quando você descer as águas, não vai acontecer uma mágica. Vai começar uma nova vida. E essa vida, ela exige também sacrifícios. A pessoa não entende que ela não está sozinha, o Espírito Santo está com ela. Ah, não fala em línguas, não se preocupe em falar em línguas, não, meu amigo. Só creia. O Espírito Santo é contigo. Está com você, te conduz, te ensina. Ele escreve a lei de Deus dentro do seu coração.
Quando você está inclinado em fazer a coisa errada, ele, peraí, ele aponta, acusa aqui na consciência, ele aperta a sua mente. Faz isso não. Mas a escolha é sua. Então, muita gente atrasa anos da sua vida espiritual por não entender que o batismo, por si só, não é o ato purificador. O ato purificador é a sua tomada de decisão. O ritual é só para provar, para testificar, para ter lá a foto, mostrar a foto para todo mundo, para Deus, para os anjos, para o inferno, para as pessoas. Eu sou de Cristo. Tá lá, tá a foto, é a prova. Então, o ritual é como se fosse uma prova. Assim também, vocês considerem-se mortos para o pecado. Tá vendo que não é necessariamente a mortificação da carne ou a morte da carne, e sim a mortificação da carne, a morte da velha criatura. Tá? Assim também considerem-se, entendam que vocês estão mortos para o pecado. Pessoal, essa questão de considerar é uma questão completamente intelectual. Né? É você entender, você pensar, você raciocinar, você usar a sua capacidade, seu cérebro, para você imaginar, crendo que simplesmente você agora está morta para o pecado. O pecado não tem mais domínio sobre a sua vida. A morte não tem mais domínio sobre a sua vida. Você é livre. Livre para escolher fazer a coisa certa. Você é livre. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Jesus Cristo. Então, o que nos torna certos de que teremos uma nova vida é todo o nosso esforço intelectual, de fé, mudança de proceder. E se extrapola o sentir. Entende? E se extrapola o sentir. Ah, eu sinto que eu deveria fazer isso, fazer. Não, não tem esse sentir. Você sabe, você entende que você tem que fazer isso ou aquilo. E daí você vai viver para Deus. O que é que Deus espera de você? Qual a expectativa de Deus para mim e para você? Está escrito. Tem mais de 3.500 anos que está escrito. E está aqui ao longo das gerações. E vai se perpetuar enquanto Deus quiser ganhar alma aqui nesse mundo. A palavra de Deus ainda vai continuar. Então, viver para Deus é você estar em obediência à lei de Deus, ao mandar de Deus. Quando Jesus, ele decide descer à terra, quando ele decide continuar com o plano da salvação, quando ele decide voltar para o Pai, quando ele decide não se render à tentação de Satanás, foi tudo para viver para Deus. Não eram propósitos tão pessoais, eram os propósitos de Deus. Diga-se passagem, Jesus ele cumpriu toda a lei. Os 613 mandamentos que tem na Torá, Jesus cumpriu as 613 leis. Para quê? Para que ficasse claro que ele era perfeito. Ele era o Cordeiro perfeito. E nesse tempo ele não tinha o Espírito Santo, tá? Ele era carne igual a gente. Quando ele recebe o Espírito Santo é quando ele é batizado nas águas. Enfim, essa é história para outro dia. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal. Pô, peraí, eu tenho o Espírito Santo, batizei nas águas, e eu ainda tenho que fazer o esforço de não permitir que o pecado venha reinar no meu corpo? Tá vendo como é uma via de mão dupla? Tem a contrapartida, tem o momento de Deus fazer e tem o momento da gente fazer.
Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, sua carne, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões, suas vaidades, seus orgulhos. Tem gente que tem pecado de estimação, uma paixão. Ele orienta, não permita que isso aconteça. Então, é uma escolha sua, é um esforço seu, é seu trabalho de santificar-se. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado, como instrumentos de injustiça, mas, como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam seus membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão mais debaixo da lei, e sim da graça. Só está embaixo da graça se você aceitou a morte de Cristo no seu lugar. E se você aceitou obedecer todo o mandar de Deus. Acabou. Se você está rejeitando o pecado. Aí você fica tentando pensar como o seu corpo, os seus membros poderiam servir ao pecado. E aí na sua mente já vem as ideias. Pegar sua mão para puxar um cigarro, pegar sua mão para levantar um copo, usar sua língua para falar mentira, e por aí vai. Mas vocês, nós, não estamos mais debaixo da lei, e sim da graça. E então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? Mais uma vez, Paulo pergunta. Isso realmente deveria ser um problema sério naquele tempo, né? Que a gente já está aqui 6 capítulos e, vez por outra, ele está falando a mesma coisa. A graça não é, liberdade para se pecar. A graça não é liberdade para se pecar. De modo nenhum. Será que vocês não sabem que, ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem? Seja do pecado que leva à morte, ou da obediência que conduz à justiça. Ele vai continuar insistindo que a escolha é nossa. Não tem mágica, tem esforço, tem decisão, tem mudança de hábito. Mas graças a Deus que, tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração a forma de doutrina a que foram entregues. Então, existe doutrina? E o que é uma doutrina? Um sistema de regras, um sistema de pensamentos, de considerações, de leis, que você não pode abrir mão de estar obedecendo. Então, existiu a sã doutrina do Evangelho de Cristo? Existe? Em suma, amar a Deus acima de todas as coisas? O próximo como a ti mesmo? Foi dado o mesmo amor? Amor sacrificial? Amor que, onde você é capaz de dar a sua vida em prol de outra pessoa? Foi isso que Jesus fez? Morreu por mim? Tem uma parte, eu não lembro agora, pessoal, mas onde o autor fala de a gente ser seguidor de Cristo até o sangue. O que que você entende que é isso? Até a morte. Então, se necessário for você dar a vida por Cristo, você tem que estar disposto a fazer isso. Não sei se a gente chega a um momento extremo desse aqui no Brasil. Não sei, é possível. Do jeito que as coisas estão, é possível. Mas a gente sabe que em outros países, na Ásia, no Oriente Médio,
Pessoas são mortas porque têm uma Bíblia, pessoas são mortas porque professam a fé em Jesus. E elas têm que ter lá a fé delas inabalável até o sangue. E é assim que a gente tem que ser também. A gente tem que estar com essa disposição, tá? Então, se a gente vai obedecer o pecado, vamos estar novamente nos conectando à morte. E vou lembrar que é a morte da alma. Se estamos conectados à obediência da vontade de Deus, estaremos nos conectando com a vida eterna. Mas, graças a Deus, que, tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração. Esse não é o coração de sentimento, por favor. Isso aqui é a sua alma. Você colocou a sua alma à plena disposição de Deus. Lembra da circuncisão do coração? Você acha que o seu coração pulsante hoje tem um anel ao redor dele? É óbvio que não. A circuncisão do coração é da sua alma, que vai interferir nos seus pensamentos, em todo o seu ser. Então, quando nós estamos circuncidados no coração, definidos a obedecer com toda a nossa alma, com toda a nossa intenção, a doutrina que nos foi entregue. E, uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. Em outras versões, está escravos da justiça. Já falamos aqui sobre escravidão. Você não tem direito a salário, você não tem nem direito para pedir para sair. Você vai ter que permanecer e você vai ter que continuar a servir. Só que isso a gente não faz por força nem por violência, é por prazer. Se existe alguma violência, é a violência que a gente faz contra nós mesmos para mortificar a nossa carne. Mas não é por uma imposição, você tem que ser assim. Se o evangelho for uma imposição, você de verdade nunca vai ter um coração circuncidado. Você nunca vai ter realmente um coração obediente a Deus. Você vai ter um coração forçado. Não, não é o que Deus quer. Não é a proposta. A proposta é de livre e espontânea vontade, porque você já é livre do pecado. Então, nada mais domina sua mente. Você é livre. Então, de livre e espontânea vontade, agora você se coloca como escrava de Deus. Vamos lá. Mas, graças a Deus, que tendo sido escravos do pecado, vocês vieram obedecer de coração a forma de doutrina a que foram entregues. E, uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. Lembrando que justiça é o plano da salvação de Deus. Então, agora nós somos escravos desse plano. E dentro desse plano, tem ali uma palavrinha, um verbo, um mandamento, uma ordem. Ide. Está aqui. Falo em termos humanos, por causa das limitações de vocês. Paulo se coloca no lugar de todas aquelas pessoas para quem ele estava pregando, destinando essa carta. Ele entende que as coisas não são fáceis. Ele diz que ele está sofrendo na pele dele a mesma coisa que qualquer outro cristão estaria sentindo naquele momento e que sente até os dias de hoje. Talvez de uma forma até pior, porque ele estava implantando as igrejas. A gente já está pegando o bonde andando. Para a gente é muito mais fácil. A perseguição que a gente sofre realmente é muito menor. Mas falo em termos humanos, por causa das limitações de vocês. Assim como ofereceram os seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade, que leva à maldade, assim ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça, escravos da justiça para a santificação. Meu irmão, é o caminho, é o processo, santificação. Repetindo, por quê? Porque a gente não é o ladrão da cruz.
Por quê? Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. Não tinha justiça, né? A sua justiça era a sua vontade, o seu querer. Naquele tempo, que frutos vocês escolheram? Somente as coisas de que agora vocês se envergonham. Tem coisa que a gente nem tem coragem de falar do nosso passado. Tem coisa que a gente não tem nem coragem de lembrar, porque estávamos dedicando os nossos corpos ao pecado. O que que a gente colheu? Vergonha, dor, frustração. Porque o fim delas é morte. O fim de todas as obras do pecado é a morte. O fim da obediência ao pecado. O fim da obediência à sua carne é a morte. Não física, por favor. A física também vem a reboque, mas essa morte, ele fala, é a morte espiritual, a morte da sua alma, a perda da salvação eternamente. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, escravos de Deus, por livre e espontânea vontade. O fruto que vocês escolhem é para a santificação. Porque o que vai entrar no céu não é sangue nem carne, é o seu espírito santificado. O corpo da gente vai ser transformado. E o fim, nesse caso, é a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte. Verso que todo mundo conhece, né? Mas o dom gratuito de Deus, gratuito. O salário é uma paga, não é isso? Quando você vai lá, trabalha, recebe seu salário, é uma paga. Você merece aquela paga, né? Você merece aquele salário. Você merece aquele recurso. Pois bem, o pecado, ele também te dá paga. Ele também te devolve o salário. Você não serviu a ele, ele agora vai pagar. Só que o salário do pecado é a morte. Repetindo, não é somente morte da carne. Essa morte aqui é a morte da alma, tá? Morte da alma. Mas o dom gratuito, ó, não pagou nada, ó. É dom, vem de Deus. Você recebeu de graça. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. De qualquer jeito, não. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. A gente só tem acesso a essa vida eterna porque a gente morreu com Cristo naquela cruz. Eu morri para Cristo, com Cristo, melhor dizendo, eu morri com Cristo 2000 anos depois que ele morreu. Mas eu também fui crucificada naquela cruz. Deixei lá meu pecado. Ah, Lília, você é perfeita. Ainda não, mas estou buscando. Estou buscando a perfeição. Já não pratico as coisas que eu praticava. E o que eu estou buscando é praticar as coisas que eu devia praticar e que eu nunca pratiquei. Não estou apenas me abstendo do velho homem, da velha natureza, da velha Lília. Eu estou buscando a Lília que eu era para ser e que eu nunca fui. Estou buscando. Estou sozinha nessa caminhada de forma alguma. Eu criei no sacrifício de Cristo. O Espírito Santo é o meu consolador, é o meu ajudador. Ele me auxilia nessa caminhada, ele não me deixa só. Maiana falou aí na estante. Você pode ficar lá amargurada, triste, chorando, mas o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. O Espírito Santo ele vai ficar contigo. Vai ficar contigo. Eu, quando não tinha Cristo, então a perturbação que me vinha à mente, que me tirava a paz, me fazia pensar em morte, me fazia pensar em suicídio. Hoje, quando vem algo que tira a minha paz, eu penso em Cristo, eu penso nas coisas de Deus, eu penso no Espírito Santo. E aquilo não tira mais minha paz. Pronto, acabou, foi.
de modo que eu continuo tendo a paz do Senhor, do jeito que Ele dá, que é diferente do que o mundo quer dar. O mundo hoje está lutando por paz, né? Israel está lá lutando com a Palestina. Vi hoje que uma corte mundial, uma aliança mundial, não de todos os países, mas de muitos países, decretou a prisão do primeiro-ministro de lá de Israel, juntamente com o seu primeiro general, porque eles estão cometendo crimes de guerra. Mas eles estão cometendo os crimes de guerra, buscando a paz em seu território. Rapaz, o que Deus quer dar não é o que o mundo dá. Aqui a gente não vai conseguir essa paz. Se não é em Jesus, a coisa não acontece. Então, a gente só vai ter a vida eterna por causa de Cristo. Não fosse Cristo, a gente estava lascado. Mas diante do posto, o texto ele encerra aqui. Eu espero que vocês tenham apreendido, né? Não é aprendido, é apreendido o entendimento e que vocês sejam capazes de fomentar isso dentro de vocês e passar isso adiante. Mas gostaria muito de ouvir vocês. Fabiane, diz aí, Fabiane, o que que fica para você hoje? O que que você tem a acrescentar, né? Boa noite, dona Lida. Boa noite a todos. Não é um capítulo realmente muito importante e um capítulo de reflexão realmente para a gente, né? Não só para quem está chegando, mas para quem está também, né? Porque é uma luta diária, queimar nossa carne o tempo todo, viver para Cristo, né? Porque é aquela coisa, a gente não vai impedir que um passarinho ele pouse na nossa cabeça, mas a gente pode impedir que ele faça o ninho. Então, é esse ninho que a gente tem que buscar o tempo todo, não deixar que venha é, é, o passarinho completar, né? Então, a busca eterna da santificação, porque enquanto que a gente estiver aqui nesse mundo, a gente está factível ao pecado, né? A gente está o tempo todo ali buscando se santificar em Deus, buscando no jejum, nas orações, na leitura da Bíblia, né? Buscando na própria palavra de Deus que nos dê esse mérito, né? Porque mérito, na verdade, a gente não tem, mas pela graça é que a gente conquista esse mérito da santificação que Deus nos promove. Então, realmente, esse capítulo 6 é um capítulo de reflexão em tudo, e realmente aprender a passar isso, porque eu também concordo quando a senhora diz que muita gente fica dentro da igreja e não consegue entender, porque eu também já vivi isso. Eu já vivi que eu entendia que eu descia as águas, acabou. Desceu as águas, morri, e não é realmente assim. Ali é o ato simbólico, mas a mortificação do pecado é na nossa mente. É a gente ali estar o tempo todo morrendo para os nossos pecados, porque o diabo ele vai nos tentar justamente naquilo que nos extinga mais, aquilo que a gente vai, é mais inclinado, é justamente naquilo que o diabo vai nos tentar. E se a gente não buscar essa força no Senhor Jesus, essa força na palavra dele, a gente não consegue resistir. E eu creio realmente que existe muita gente na igreja com essa concepção de mente, né? Que não tem ainda esse entendimento de que o descer as águas não é somente ali que morreu o pecado, mas é a constância, é você estar o tempo todo se entregando a Cristo, entregando sua vida a Cristo, não deixando que o pecado ele venha reinar na nossa vida. E eu acredito que esse é um dos maiores problemas hoje, né, no meio cristão, porque é, é fácil você ter fé para ser curado, é fácil ter fé para conquistar, mas não é fácil ter fé para você se entregar de fato e de verdade ao Senhor Jesus.
E se entregar é obedecer, não somente obedecer nos dízimos, nas ofertas, mas é obedecer em tudo, né? Então, eu acho que esse é um dos grandes problemas no meio cristão hoje. Perfeito. Aí, tá aí a Fabiane para não me deixar mentir, né? Realmente tem muita gente dentro da igreja que não entende isso, pessoal, que acha que batizou nas águas, aí batiza uma vez, batia duas, três, 10, 15, mas eu não mudei, eu não consigo, eu não entendo. É falta de buscar o entendimento na palavra de Deus. Porque se a pessoa para, lê isso aqui, ela vai começar a perceber, não, peraí, não é uma mágica que vai acontecer. O que vai acontecer realmente é uma transformação. E uma transformação não é automática. Ela leva um tempo. Vai acontecer dentro de você uma revolução. A revolução de pensamento. Toda revolução, ela vai trazer consigo dor. Pensa em alguma revolução que aconteceu em termos de mundo, né, de nações. Uma revolução que aconteceu e que não foi banhado com morte, com sangue. Não existe. Com briga, com contenda, não existe. Só que quem vai estar morrendo nesse momento vai ser o nosso corpo para o pecado. O nosso corpo do pecado, aquele corpo que a gente tinha para viver para o pecado, pronto, ele vai morrer. Vou perder meu corpo, minha carne, meus músculos? Não é isso, pelo amor de Deus. Mas aqui dentro vai mudar a minha concepção, meu entendimento, vai mudar minha consciência, meu intelecto e vai reverberar no corpo. Então, eu falava isso ainda com Dona Zila hoje mais cedo. Eu entendo que tudo que se reflete no seu corpo, saúde, beleza, bem-estar, paz interior, é reflexo do que está dentro da sua alma. Se a sua alma está em angústia, perturbada, agoniada, seu corpo vai falar. Coisa mais comum que tem são as pessoas terem doenças psicossomáticas. Vocês já devem ter ouvido falar isso. A pessoa está somatizando o seu problema, ela vive um problema interior e ela somatiza, soma é o corpo, a carne. Então, o corpo. Aí a pessoa começa a desenvolver problemas na pele, começa a desenvolver problemas em alguns órgãos. A pessoa tem mágoa no coração, desenvolve um câncer. Batata. Entende? Então, reflexo do que está por dentro. Mas a pessoa não busca entendimento. Ela não entende que o que ela tem que fazer é tomar as atitudes certas, mudar de pensamento, não esperar que aconteça uma mágica. Não, tem que mortificar sua carne. Tá? Isso vai doer. Dói um tempo, dois tempos, depois passa. Então, coisas para mim que no passado eram absurdas, eu chorava, meu pecado de estimação. E hoje eu não lembro. Não fede nem cheira mais. Entende? Então, mas foi uma decisão. Meu começo foi difícil. A continuidade é santificação. E venhamos e convenhamos, é muito melhor. Por quê? Porque agora não tem a dor, não tem a vergonha, né? Não tem os frutos que a gente colheu. Não tem mais. Pelo contrário. Eu gostaria de ouvir Cristiane. Lamília, eu tô na cozinha, Pode falar da cozinha, tranquilo. tô ouvindo, tô preparando minha marmita. Boa. Eu não li, né, esse capítulo, mas o que ficou para mim justamente é o que Dona Fabiane falou aí. Acho que o mais difícil para a gente é matar a nossa carne, né? E é, a gente carrega, vamos dizer, assim, a culpa. Eu vou usar o meu exemplo, né? Eu fiquei esse tempo todo, esses anos todos, para quem me conhece, como a senhora sabe mesmo, qual a minha luta. E eu falo assim, meu Deus, como eu já falei para a senhora, não estou em pecado,
não estou me prostituindo, não estou fazendo isso, não estou fazendo aquilo. E me perguntava o porquê. Só que eu mesma não enxergava que a culpa era só minha. Eu não queria matar o orgulho que eu tinha dentro de mim. Só pelo prazer de culpar o outro pelo meu fracasso. E aí, culpando o outro, eu passava por todas aquelas guerras que eu passava e eu precisei que, né, um homem de Deus olhasse para mim e falasse assim, você precisa perdoar. Esse era o meu maior pecado, o orgulho que eu carregava. Para mim estava tudo bem. Já tinha casado, tinha resolvido o problema, mas não tinha. E aí fala do batismo, e eu me lembro que dessa última vez, quando eu entrei no batistério, eu manifestei. E eu fiquei consciente lá dentro. Foi aquela guerra, graças a Deus, me libertei ali quando o pastor me orou, eu desci as águas e eu vi a necessidade de perdoar. Ou seja, era a minha carne, não era o meu espírito, era a minha carne que estava ali. Você não tem o que perdoar, você não precisa. Mas no momento que eu percebi que era isso que eu tinha que fazer, eu falei assim, eu não cheguei diretamente e pedi perdão. Isso eu fiz depois. Mas eu fui até o altar, eu me lembro até um dia de segunda-feira, e falei para Deus ali, eu não prestei atenção em vida financeira, oração pela vida financeira, nada. Eu me lembro que eu cheguei no altar ali e falei, Deus, é isso, 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 isso. E eu libero o perdão aqui, peço que o Senhor me perdoe também. Porque até aquele momento eu tinha descido as águas várias vezes, mas não tinha morrido. De fato e verdade. E nesse dia eu não só morri nas águas no domingo, como eu morri na segunda-feira também, no altar. E eu deixei tudo lá. E o que eu vejo são os benefícios dessa minha atitude. Ah, tá sendo fácil? Não. Tá tendo guerra muito, muita, porque a gente sabe que as lutas elas vêm com força. Mas eu estou em paz. E eu falo isso sempre, eu estou em paz, muito em paz. Não tem nada que agora está assim me abalando. Estou lutando com a certeza de que eu vou vencer, com a certeza que Deus está no barco, está me guiando e que vai ficar tudo bem. E é isso, eu queria só usar esse meu exemplo do batismo nesse dia nas águas, porque foi muito forte para mim. E com certeza a carne da gente é o que mais pesa quando a gente toma a decisão de largar o mundo. Porque quando a gente está lá fora no mundo, fazendo a vontade do mundo, está tudo bem, tudo bom, por mais que a gente está ali passando por guerra, mas para a gente está normal. Eu estava falando isso com uma colega minha de trabalho esses dias. A gente está passando por guerra no mundo, mas ó, é como se não tivesse acontecendo nada. Porque está satisfazendo a nossa carne, está sustentando a nossa, alimentando, né, os prazeres da nossa carne, está tudo bem, mas quando a gente decide abrir mão dos prazeres da carne para viver uma vida reta com Jesus, aí parece que a gente, parece não, a gente acorda e vê, mesmo que as dificuldades estão aí, as guerras, mas a gente segue forte, firme e vencendo com Deus. E é o que eu deixo aí para todas
né, que estão aí e que vão assistir esse vídeo. Segue, não desista não, porque a gente sabe que a vitória é certa. E assim, a gente está vivendo momentos aí no mundo que, gente, é cada coisa que eu fico assim, de boca aberta, mas a gente tem que se agarrar com Deus todos os dias e pedir a misericórdia dele e seguir em frente. É isso. Bacana, Cristiane, bacana. Muito bom aí você ter compartilhado. Eu acompanhei uma boa parte dessa caminhada aí de Cristiane e sei como foi complicado para ela chegar onde ela chegou agora e quem olha para ela vê que realmente tem uma mudança. O semblante muda, a alma muda, meu irmão, o interior muda, o semblante muda. Mas só para concluir aqui, pessoal, tem mais alguém que queira falar? Se sim, pode abrir o Eu áudio. queria. Maiana, vá. Eu acho que eu já até falei, mas vale ressaltar que durante todo esse tempo aí, Paulo ele dá garantia de que a gente não está só, que a gente tem o Espírito Santo e que a gente vai, a morte no nosso caso vai ser só uma passagem para a continuação. E o pecado ele sempre deixa algo, ele fede, ele apodrece, ele transforma a pessoa num ser miserável. E, se eu não me engano, é lá nas leis de Moisés que fala do corpo do pecado, né? Que quando a pessoa matava o outro, aquele corpo era pregado no corpo de quem matou, e aonde a pessoa ia com aquela caatinga, porque depois de um tempo o corpo se deteriora e ele apodrece aquela pessoa que o assassino. Então é isso que o diabo faz. Ele vai matando a pessoa aos poucos, vai apodrecendo as pessoas aos poucos, e chega uma hora que a pessoa se acostuma com a podridão, com aquela vida errada. E na cabeça dela é normal, as pessoas dizem, mas fulano, você não está vendo isso? Não, ele já se acostumou. Às vezes, eu cheguei na casa de uma pessoa um dia e estava um mau cheiro. E eu falei, aqui tá fedendo, morreu algum bicho. Não, não, mana, não morreu, não morreu. Eu falei, morreu. Morreu. Meu faro pode não funcionar direto, mas de vez em quando ele funciona. E nesse morreu, não morreu, eu peguei e fui lavar a casa. Quando eu puxo o sofá, debaixo tinha um rato que parecia um gato. Aí eu falei para ele, eu não te disse que tinha morrido um bicho aqui? E ele, mano, eu não senti. Eu falei, porque se acostumou, ou seja, o mau cheiro durante um tempo, algumas horas, incomoda, mas depois o ser humano ele se adapta àquilo e já não percebe mais. Ele vai morrendo aos poucos. E Deus está ali sempre dando uma chance, sempre dando uma oportunidade, sempre usa alguém, sempre usa uma situação, mas a pessoa ela já está tão envolvida naquilo ali que ela já não quer mais. E infelizmente Deus não pode fazer mais nada, porque várias pessoas avisam, fulano, no caso de Cristiano, orgulho, Cristiano, isso é orgulho. Outras pessoas, olha isso daí, já se tornou um hábito para você, a mentira. E quando o Senhor Jesus vem e resume os 10, da outra vez eu falei que era 12, mas é 10, me corrigindo aqui. Os 10 mandamentos em dois, se você ama a Deus, você vai amar o seu próximo. Você não vai buscar, na verdade, outro Deus a quem adorar. Se você ama o próximo como a você mesmo, você não vai denegrir o outro. Mas para você viver no pecado, se você mente, você vai ter que inventar outra mentira para sustentar a primeira. Se você trai, você vai ter que manter você vai cometer vários outros pecados para sustentar aquela traição. Então, um abismo vai chamando o outro abismo. E a pessoa vai só se afundando, e infelizmente, na maioria das vezes, elas não querem a salvação. E Paulo aqui, ele está alertando, porque ele está falando, ó, vocês estão pecando, vocês estão pecando, vocês estão pecando. E a morte não significa nada além de separação. E nos separa do que é mais importante, do Criador, que, que deu o sopro de vida e tudo mais. E no inferno, o pior de todas as coisas do inferno é que você não vai ter Deus lá. Você vai lembrar de todas as oportunidades
E vai ser pior, porque o diabo ele faz isso. Quando a gente peca, porque dizer que ninguém peca é mentira, a gente não vive no pecado. A primeira coisa que vem é a acusação. Só que graças a Deus a gente corre atrás e se conserta enquanto é tempo. E lá no inferno não, você não vai ter isso. Então a pior dor de quem está lá no inferno, eu imagino, e eu me esforço, peço a Deus todo dia para não me deixar perder o temor nem a visão da salvação, é esse. Você vai lembrar que você teve várias oportunidades e desperdiçou todas elas. É igual aquele meme, na vida eu tive muitas oportunidades de me endividar e eu não desperdicei nenhuma. Vai ser bem assim no inferno. Ah, meu Deus, acorda, Jô. Então, pessoal, vamos encerrar por aqui hoje. Jô, aproveite aí que você está quase dormindo e faça a oração final. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, saímos, Pai, dessa meditação, Pai, glorificando o Teu nome, Senhor. Nos fortalece, Pai, fortalece a cada um de nós, Pai. Aviva o Teu Espírito, Senhor, acende a chama, Pai, do Teu Espírito dentro de cada uma de nós, Pai, para que possamos, Pai, aprender a cada dia mais, para que possamos levar, semear a Tua palavra, Pai. Né? Saímos dessa oração, Pai, mas não saímos da Tua presença, Pai. Nos guarda, nos protege, Pai. Cuida de nós, cuida de nossa família, Pai. E que a gente esteja aqui de novo, firme e forte, nessa meditação, Pai, para a glória do Teu nome, Senhor. E eu te peço, Senhor, cuida de cada um, Pai, cuida da tua igreja, cuida do teu corpo de Cristo, Senhor, e fortalece eles e dai forças e vontade de ganhar almas para o teu reino, meu Pai, para que seu nome seja glorificado, Pai, em toda a terra, Pai, em todo o mundo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Ai, meu Deus. Amém, povo lindo. Lembrando, Amém. nós estamos sendo conservadas pelo Espírito Santo para salvação. Duvida isso não, tá bom? Deus te abençoe. Quinta-feira a gente se reencontra.